palestrante é a prova de que não é o equipamento que faz o treinador. É o olhar, a técnica e a criatividade. Ele é especialista em gravação e fotografia com celular e já ajudou milhares de pessoas a transformar um aparelho que está no bolso em uma poderosa ferramenta de criação. Com dicas práticas, soluções acessíveis e muito conhecimento, ele vem democratizando o audiovisual e mostrando que sim, é possível criar conteúdo de alto nível com o que você já tem no seu bolso. Com vocês, Phil Rocha. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu nem sou de BH, eu estou pegando o negócio aqui. Tudo bem com vocês? O que é mais que vocês falam aqui, que eu estou pegando? Aqui é o negócio também. Vocês não começam a falar uma frase sem aqui. As amigas da Cecília mandando mensagem para ela já falando: ei, Cissa, aqui, você tá boa? Nunca começo o dia. Gosto demais. Para quem não me conhece, eu sou o Phil Rocha. Beleza. Para quem não me conhece, eu sou o Phil Rocha, trabalho com audiovisual há mais de 15 anos. E todo esse tempo eu sofro diariamente, porque eu uso o Premiere para editar. E eu mudei muito a minha carreira, fiz sempre atualizando, sempre mudando e tudo mais. Eu gosto de andar, velho. Mas vou tentar ficar aqui no meio. Andar, velho. Ele tá aqui. São Paulo não fala assim, não. Deu certo ali? Deu bom? Tá mandando aqui não, tá gravando. Vamos brincar de andar. Hã? Tô mandando aqui. Alguém que não é de BH? Não é de BH, veio pro campo aqui? Ah, você não é daqui. Então você é daqui, pô. Eu já considero que eu sou aqui de BH. Deu bom? Bom demais. É só apertar o play aqui, o play grande. Legal. Bom, como eu disse, trabalho com audiovisual já há mais de 15 anos. E nesse meio tempo eu venho me atualizando muito, venho tentando não me estagnar. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar aprendendo coisas novas. Isso às vezes é muito bom e às vezes é muito ruim, porque, por exemplo, no momento eu estou completamente viciado em inteligência artificial e automação. Eu estou sonhando com essa porra agora, eu estou aprendendo esse negócio, eu estou maluco com isso. Só para explicar para vocês entenderem o quanto que eu sou inquieto, quanto eu gosto de estar aprendendo coisas novas e estar aproveitando isso. Eu consigo preview aqui? Eu tô lendo as mensagens do WhatsApp com o investidor aqui, viu? Bom, e eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, sobre como o mercado evolui, sobre como o mercado passa por revoluções, né? E talvez na minha palestra decepcione algumas pessoas que vieram aqui aprender conteúdo mobile, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, é engraçado porque eu faço muito conteúdo sobre produção de conteúdo hoje e inevitavelmente eu falo muito de celular, porque é a forma mais eficiente, mais rápida e mais fácil de fazer conteúdo estratégico para as redes sociais. E aí, naturalmente, as pessoas acabam me linkando a esse termo mobile. O Phil é um filmmaker mobile. Eu nunca falei isso na minha vida, eu nunca ensinei isso na minha vida, isso é muito engraçado. Mas eu aceito isso, porque é natural que isso aconteça, né? E a gente tem que aceitar a percepção que as pessoas estão tendo da gente, e não o contrário. Eu não posso impor uma percepção que as pessoas estão tendo de mim. E aí talvez eu decepcione, se vocês que queriam ouvir sobre isso aprofundadamente, porque eu não vou falar de revolução mobile, eu vou falar de revolução audiovisual. Porque vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso ao longo da palestra. Bom, eu considero que o audiovisual tem essas 4 vertentes primordiais, né? Eu tenho uma vertente mais tradicional, a contemporânea, a de lives, tá bom? As de lives e a de creators. Para mim, o audiovisual como um todo é dividido nessas 4 coisas. A de creators eu vou deixar uma menção honrosa aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre ela, mas vou dar uma resumida aqui. O audiovisual mais tradicional, a gente está falando de publicidade, produções mais, maiores de publicidade. No Brasil é muito forte, principalmente. A gente está falando de cinema, a gente está falando de streaming, né?
Hoje, grandes serviços de streaming investem no Brasil, porque essa produção audiovisual mais tradicional. E a gente está falando de novela também, né? Para quem não pegou a referência, esse monstro aí é da novela Mutantes da Record, né? Grande produção brasileira aí. E tem um mercado contemporâneo, que é o mercado onde todos nós estamos inseridos. O mercado contemporâneo que vai entrar aqui, videomakers, storymakers. Eu gosto do termo storymakers, eu não gosto do mobile maker, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vídeos corporativos, cobertura de eventos. Por exemplo, você, o que você faz? Não sou videomaker, estou aqui. Você tem uma produtora. E você produz que tipo de trabalho, assim, primordialmente? Videomaker do contemporâneo. Você, moça, o que você faz no audiovisual? De quê? Que tipo de cliente você atende? Documental. Você está quase ali no tradicional, né? O documental está quase no tradicional ali, mas eu consideraria que você está um pouco aqui também. Então, basicamente, esse aqui é o maior mercado que existe no planeta de audiovisual. É esse mercado contemporâneo. Depois a gente tem o mercado de transmissão ao vivo. Eu gosto de separar o mercado de transmissão ao vivo porque o cara que faz transmissão ao vivo, ele está em outro universo, é outro multiverso que ele trabalha, né? Ele precisa ter um conhecimento e uma capacidade técnica muito específica e ter uma infraestrutura muito específica também, né? Não é qualquer videomaker que faz live. Eu posso, por exemplo, com o meu celular, fazer uma live no Instagram, óbvio, isso é uma transmissão ao vivo. Mas uma transmissão mais complexa, com corte de câmera, direção de corte, com link externo e blá, 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 toda essa infraestrutura, eu preciso saber. Pô, eu preciso colocar uma câmera conectada no switcher a 300 metros de distância. O que eu vou fazer? Eu vou fazer sem fio, vou fazer com fio, vou fazer com Cat6, vou fazer com fibra ótica, todas essas coisas técnicas você tem que saber. Então, eu gosto de separar esse cara aqui, porque é um cara completamente diferente, que vive em outra frequência. E aí a gente tem o mercado de influenciadores, né? O mercado de creators, que eu considero toda essa galera aqui videomaker também. Todo mundo que cria conteúdo é videomaker. O que ele está fazendo? Não é vídeo? Então, o youtuber é um videomaker, um tiktoker é um videomaker, por mais estranho, esquisito e jovem e geração Z você acha os vídeos do TikTok. A pessoa que está fazendo vídeo para o TikTok, ela é videomaker também. Ela está criando vídeo para a internet, ela está criando conteúdo. Mas eu quero focar no nosso mercado aqui, no mercado contemporâneo. Eu quero falar sobre o que acontece no nosso mercado e por que ele existe. E eu quero explorar 3 erros comuns que nós, no nosso mercado, eu me incluo nele também, porque eu já cometi esses erros, é por isso que eu tenho lugar de fala aqui para falar deles para vocês. Mas eu também quero falar das soluções desses erros, para eu tentar ajudar da melhor forma vocês aqui, com um pouco de experiência que eu tenho. Primeiro erro que o videomaker contemporâneo comete. Eu já sei de tudo. Eu já entendo tudo, eu já conheço todas as técnicas, eu já sei tudo que eu preciso fazer, então eu sou o brabo do vídeo. Eu já sei de tudo, e aquele moleque que está começando ali agora, fazendo vídeo com o celular e ganhando dinheiro, está errado, ele está prostituindo o mercado. E aí, para a gente explorar um pouco mais isso aqui, eu quero contar a história dessa câmera aqui para vocês. Quem aqui já pegou na mão uma 5D Mark II? Só os velhos, né? Não, tem uma menina jovem ali que já pegou. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas essa foi a primeira câmera digital de alta qualidade a fazer vídeo. A 5D Mark II, ela teve outro companheiro quando ela foi inserida no mercado. Foi em 2008, 17 anos atrás da 2008. Em 2008, a gente teve o lançamento também do iPhone 3G, que foi o primeiro iPhone a ter internet. Mas, fio, 2G tinha internet também. Alguém já tentou acessar a internet com 2G aqui? Alguém tem dessa época? Receber MMS. Alguém sabe o que é MMS? Era um SMS que vinha imagem, era uma parada assim, né? Era horrível. Caro pra cacete também. E para a galera do Android não ficar com ciúme, também teve o lançamento do primeiro celular com Android, no mesmo ano, gente, lá em 2008. O HTC Dream foi o primeiro celular com Android do planeta. Foi o lançamento oficial do sistema Android, né? E teve uma outra coisa muito importante também que nasceu aqui, há 17 anos atrás, lá em 2008, que foi o videomaker. Esse profissional não existia antes disso aqui. Esse aqui sou eu com o meu Steadicamzinho da Gintec, com a minha A6300 sofrida, filmando
Tinha uma noiva, aliás, o ombro de uma maquiadora maquiando a noiva. Isso aqui é o que eu gosto de chamar da revolução DSLR. Ou melhor, a primeira revolução audiovisual. Por que todas essas coisas que aconteceram ali em 2008 culminaram nessa primeira revolução de audiovisual? A 5D Mark II foi a primeira câmera que eu podia trocar de lente, por exemplo. Ela filmava em Full HD, 1080p, que na época era o máximo, né, de resolução que você tinha, e eu podia trocar a lente dela. Então, eu tinha liberdade artística que os fotógrafos tinham. Então, antigamente, um fotógrafo podia tirar uma foto com fundo desfocado e os cacete, né, fazer a cachoeira lá parecendo uma cortina e tudo mais. E eu não conseguia fazer isso com vídeo. Porque, para eu fazer vídeo nessa época digital, eu tinha que usar uma Cybershot. Era uma porcaria a imagem daquele negócio. Não tinha como trabalhar profissionalmente com aquilo. Ou eu filmava casamento com essa câmera aqui, né? O cara chegava assim na cara dos parentes, assim, passava assim na cara dos parentes, né, com essa câmera. Aquele vídeo horrível de casamento. Sim, esquentando, derretendo a maquiagem das madrinhas. Sim. Cinegrafista. Era o cinegrafista. Eu queria contratar um cinegrafista de casamento. Inclusive, eu não coloquei nessa palestra, mas tem uma discussão muito legal do filmmaker com o videomaker, né? Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho uma opinião muito interessante sobre isso aí. Mas, enfim, a Canon fez tanto sucesso com essa câmera, e foi uma câmera tão revolucionária, começaram a aparecer os vídeos de casamento. O evento social ele é o berço, né, onde tudo começa. Começaram a aparecer vídeo de casamento que parecia um filme, com aquela edição cinematográfica, né? E aí eu conseguia colocar umas 70-200 e puxar a noiva lá longe na cerimônia, pegar a lágrima da noiva caindo. Só que eu não conseguia fazer câmera lenta ainda, né? Ainda não chegamos aqui. E aí fez tanto sucesso que a Canon lançou, em 2011, a T3i, que é a primeira câmera, basicamente, de todo mundo da minha geração. Todo mundo que tem 30 a 35 anos teve uma câmera dessa no começo da carreira, né? Continuando isso, né, continuando esse sucesso que a 5D Mark II proporcionou para o mercado de audiovisual, a gente teve a Sony entrando no mercado muito forte e lançou a primeira A7S, que foi a primeira câmera que, primeiro, a gente conseguia filmar em 120 fps, e aí só tinha vídeo em câmera lenta agora, em todo lugar. Era tudo em câmera lenta. Você assistia um vídeo de 5 minutos, tudo em câmera lenta. Era maravilhoso, eu só fazia em câmera lenta. Engraçado, quando você vai ficando mais maduro, você vai cansando disso, né? Você para de usar a câmera lenta. E foi a primeira câmera também a filmar em log. Antes da 7S, o mercado contemporâneo de audiovisual, o mercado de videomakers, nem sabia o que era log. Que porcaria é essa? O que eu faço com isso? Aí, essa câmera aqui veio e também, nossa senhora, explodiu no mercado, né? E a Sony não é o que é hoje, não é à toa, né? Mas é engraçado porque a primeira câmera mirrorless não foi a Sony, foi essa câmera aqui. Olha que legal, velho. Essa câmera lançou lá em 2008 também, junto com a 5D Mark II. Ela já tinha um monitor que flipava. Ela era mirrorless, ela tinha um sensor micro 4 terços, que é o mesmo sensor da Pocket. Uma câmera fantástica também, né? Ela só tinha um defeito. Por que essa câmera aqui não fez tanto sucesso igual a 5D Mark II da Canon? Ela simplesmente não fazia vídeo. Era só uma câmera fotográfica. Mas, por conta disso, aconteceu mais uma revolução que eu considero a revolução mirrorless. Ou melhor, a segunda revolução audiovisual. E a gente continuou com essa evolução, né? A Sony lançou a 7S, a 7S2, lançou a 6300, que é aquela câmerazinha que eu estava usando ali, que é uma câmerazinha fantástica. Até hoje, você comprar uma 6300, você está muito bem, viu? Está melhor do que muita câmera aí. É top demais, cara. Aí depois veio a Blackmagic e explodiu o mercado também, porque ninguém sabia da existência da Blackmagic. Aí eles lançaram a Pocket, Blackmagic. Aí depois eles compraram também o DaVinci Resolve e virou o que é hoje, né? Enfim. A Fuji apareceu também, que é uma câmera fantástica, mas infelizmente, como ela não teve muita entrada no mercado, a gente não vê muito, é uma câmera que mercadologicamente eu não considero um sucesso, né? Mas é uma câmera com custo-benefício extraordinário também. Isso em 2008. No ano seguinte, a gente teve o lançamento do primeiro iPhone realmente bom.
Porque antes do iPhone 11, velho, se você tinha iPhone, você era muito fanboy, porque não dava. Tinha muito Android infinitamente melhor e muito mais barato. Mas aqui, sim, a gente veio com um celular com uma boa bateria, com uma boa tela, com um sistema muito mais aberto e democrático, muito parecido com o Android, inclusive, né? Eles trouxeram muita coisa do Android aqui para o iOS no iPhone 11, e foi o primeiro iPhone que tinha 3 câmeras. Então, foi o primeiro iPhone realmente pensado para ser um produto profissional. Foi a primeira vez que a gente viu a Apple colocando a terminologia Pro nos iPhones. Então, a gente tinha Pro e o Pro Max, que era o celular maior. E aqui, eles queriam atingir o nosso mercado. Eles queriam atingir o mercado de audiovisual. Aí eles colocaram uma câmera 1x, a câmera 0,5x, o triangular, maravilhoso, e a câmera 2x, que é a teleobjetiva, né? Nesse mesmo ano aconteceu outra coisa muito legal, que a Blackmagic lançou a ATEM Mini, que era outra coisa que o mercado audiovisual não conhecia a fundo, que era essa democratização da transmissão ao vivo. E com a ATEM Mini, todo mundo começou a fazer transmissão ao vivo, até porque, aí aqui, teoria da conspiração, não sei se a Blackmagic já sabia dessa informação, mas menos de um ano depois aconteceu a pandemia. E aí o que aconteceu na pandemia? A revolução das lives. Aí eu já tinha a Blackmagic Pocket e a ATEM Mini, né? Aí maravilhoso. Quem estava esperto investiu nisso. Lá na minha produtora, vocês não sabem, eu tenho uma produtora lá em São Paulo, ela funciona hoje a pleno vapor. Lá na minha produtora, o ano de 2020 ia ser o melhor de todos. E eu acho que para todo mundo aqui, porque a gente vinha numa crescente maravilhosa. A gente estava com o ano de 2020 lotado de trabalho, não tinha mais como pegar trabalho. Aí foi caindo um por um. Aí o que a gente fez? A gente tinha uma grana guardada, a gente falou, bora comprar equipamento para live. Investimos tudo em equipamento para live. E foi o que manteve. A gente continuou crescendo, porque a gente começou a fazer muita transmissão ao vivo. Muita. Outra coisa muito legal que aconteceu também, legal, né? Estranho falar legal algo que aconteceu na pandemia, mas uma coisa importante que aconteceu. Ah, eu esqueci de falar isso aqui, foi a terceira revolução da audiovisual. Não foi a revolução das lives. Mas outra coisa muito importante que aconteceu foi o boom do digital, né? Então, eu tive uma crescente aqui, exponencial, do uso das redes sociais pelas pessoas, que foi outra coisa que fomentou também todo o mercado de audiovisual como um todo. Em 2021, eu tive o lançamento do iPhone 13. E aí, continuando, a gente teve o 11, o Pro e Pro Max, o 12 Pro e Pro Max, e o iPhone 13 Pro e Pro Max, que na linha Pro e Pro Max, corroborando com essa vontade da empresa de atingir o mercado profissional de produção de vídeo, eles lançaram o primeiro iPhone que filmava em ProRes. Para quem não sabe, o ProRes é um codec de vídeo, de arquivo de vídeo, proprietário da Apple. Foi a Apple que inventou, e ele é utilizado por câmeras de cinema aí renomadíssimas, né? Todas as câmeras da Blackmagic, algumas da Panasonic, usam o ProRes. Acho que Panasonic não, acho que eu confundi, mas tem mais câmera. Ainda em 2021, a gente teve outro lançamento também que veio revolucionar o mercado, que foi a ZV-E10. E aí a gente tem uma câmera muito acessível, uma câmera com bom custo-benefício, que entrega uma qualidade extraordinária, e o mais legal é que ela é uma câmera voltada para vlog, né? A Sony sempre falou, é uma câmera para vloggers, mas um monte de gente comprando para fazer vídeo e ganhando dinheiro com ela, não necessariamente sendo vlogger, né? E aí se passaram alguns anos e aconteceu uma das coisas que eu acho mais extraordinárias hoje nessa democratização da produção de vídeo. A gente teve o lançamento do iPhone 15 Pro Max e 15 Pro, que ele filma simplesmente em ProRes 422 10-bit. Tem câmera que não faz isso, velho. Tem câmera de 20 mil reais que não filma com esse codec, com essa qualidade. E filmar em Apple Log também. Aí aqui, como lá na A7S o videomaker ainda não conhecia o log, aqui o Apple Log ele fica mais democratizado ainda, porque agora eu tenho uma massa de pessoas que sabem o que é isso. É muito engraçado, gente que me conversa comigo no Instagram, que o cara tem uma clínica médica e ele quer filmar os vídeos dele com alta qualidade. E ele manda para mim assim, Fio, como é que faz para colorir o log? Eu queria fazer, cara, você tem pack de LUT? É um médico, velho. Ele tem uma clínica médica, ele não é videomaker. Eu acho isso fantástico, eu não sei vocês. E aqui aconteceu a revolução mobile, ou, melhor dizendo,
a quarta revolução audiovisual. Gente, eu estou falando tudo isso por quê? O audiovisual não é sobre câmera, o audiovisual não é sobre um tipo de trabalho, o audiovisual não é sobre equipamento. O audiovisual é sobre produção de vídeo. É sobre como você produz vídeo da melhor forma, com a melhor qualidade, da forma mais estratégica para o seu cliente. Tudo isso aqui é revolução do nosso mercado. E o nosso mercado, ele simplesmente não existiria se não fossem todas essas revoluções. Nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós, talvez nossa amiga dos documentários estaria. Mas nenhum de nós estaríamos aqui. Então foi necessário que isso acontecesse. Agora, aquele erro do videomaker que acha que já sabe de tudo, que não está ligado em tudo isso aqui, que não tem consciência de tudo isso que está acontecendo no nosso mercado. Esse é o erro que ele cometeu, o primeiro erro, né? Qual que é a solução para esse erro? Você precisa aproveitar as oportunidades que o mercado te dá. Você precisa estar sempre se renovando, sempre se atualizando e sempre buscando as melhores soluções que você pode entregar para o seu cliente. Isso não significa que você tenha que comprar a câmera mais cara, o equipamento mais caro. Isso é muito legal, eu adoro, cara. Eu sou nerd, todo videomaker é meio nerd de equipamento, né? Eu amo. Mas você não precisa. Não precisa, é porque a gente gosta. Quem gosta de videogame aqui? Eu tenho o PlayStation 5. E a Sony lançou o PlayStation 5 Pro. 4 vezes mais valor, né, Lipe? 2 vezes mais valor. É legal, o nerd compra? É. Mas não precisa, pô. O outro faz a mesma coisa. Qual que é o segundo erro que o videomaker comete, que eu quero ajudar vocês aqui? Eu sou o meu equipamento. Já trazendo um pouco do que eu comecei a falar aqui. Você não é o seu equipamento e você nunca deve balizar o seu serviço pelo equipamento que você tem. Quem aqui, sejam muito sinceros, tá? Porque eu já fiz isso, eu já cometi esse erro. Mas quem aqui manda o orçamento para o cliente e no orçamento lista os equipamentos que tem? O cliente está cagando para isso, velho. Cagando. E se você se baliza nisso, você está errado. Não é isso que vai fazer o seu cliente valorizar o seu trabalho. Muito pelo contrário. O seu cliente vai valorizar o seu trabalho quando ele vê um trabalho bem feito que está trazendo resultado para ele. Isso é um erro de posicionamento. Você não pode balizar o valor do seu trabalho com o equipamento que você tem. E aí, entrando mais nesse mercado aqui do mobile, entre aspas, outro erro que essa galera comete muito, que eu bato muito, inclusive já até rolou uma polêmicazinha na internet por conta disso, é o cara que começa a trabalhar com audiovisual usando o celular, e ele fala que ele é um mobile maker, ou ele fala que ele é um videomaker mobile. Bom, uma das coisas mais desafiadoras que existe no nosso mercado, que é a gente se posicionar da forma correta para o cliente enxergar a gente com o valor que a gente merece, porque a gente merece muito valor, velho. Nós somos profissionais muito caros, porque o trabalho que a gente faz de produção de vídeo, ele é o trabalho, ele é o ativo mais valioso que existe hoje no mercado. Nenhuma pessoa na face da Terra consegue vender sem vídeo. Pelo menos não vender bem. Consegue ali, né? Tem que fazer vídeo. E quem é que faz vídeo? É o videomaker. E aí eu preciso valorizar, eu tenho esse desafio de fazer as pessoas me enxergarem como um profissional valioso, como um profissional que vai trazer resultado para ela e tudo mais. Aí eu vou lá e coloco no meu Instagram: eu sou mobile maker. Você tá propositalmente falando que você é uma pessoa inferior, porque você produz vídeo com o celular. Não, cara. Se você produz vídeo com o celular, você vai entregar um trabalho mais rápido, mais eficiente e que provavelmente vai vender mais para o seu cliente. Ou seja, você deveria ser um profissional mais caro. Você é um videomaker, você não é um mobile maker, um videomaker mobile. Um mobile maker, ou seja, é uma pessoa que cria celular, né? Fabrica celular. Ou o videomaker mobile, que é um videomaker que cabe no bolso do cliente. Né? Enfim, não façam isso, pessoal. Posicionamento é um dos erros mais comuns que o videomaker comete e é uma das coisas mais difíceis até da gente fazer da forma correta, porque às vezes você fala posicionamento, aí já sobe na hora a interrogação na cabeça da pessoa. Mas o que é isso? O que é posicionamento? Como é que eu faço para melhorar meu posicionamento? Né? Precisaria de outra palestra para a gente falar sobre isso. Qual que é a solução a isso?
O que determina o valor do seu trabalho é a sua agenda. O tempo é valioso. Quanto menos tempo você tiver, mais valioso é o seu trabalho. E aí, o outro erro de posicionamento aqui, aproveitando. Normalmente, o videomaker, ele enche a agenda dele, trabalha pra cacete, tem um novo termo da geração Z, que é o burnout, né? Trabalha pra cacete, eu tô com burnout, eu não tenho tempo de editar. Cara, se você está com sua agenda cheia, tá lotado de trabalho, você está sem tempo para viver, você está arregaçando com a sua saúde mental, por que você não aumentou o preço do seu trabalho? Se as pessoas estão querendo muito o seu trabalho, está com a agenda cheia, por que ele não está mais caro? Você tem que cobrar mais caro pelo seu trabalho quando ele é muito demandado. E é isso que vai determinar o valor dele. Não é o equipamento que você tem. Terceiro erro que o videomaker comete. Respeite a minha arte. Sou artista, sou videomaker. Aquele videomaker fica puto quando o cliente pede para trocar música. Quem nunca, né? Eu fico muito puto, velho. É normal ficar puto, gente. Não é normal você canalizar isso da forma errada. Não gosta que o cliente use filtro para postar. O cara ficou 2 horas, ele editou o vídeo todinho, ele ficou 2 horas lá no DaVinci Resolve, mexendo nos mínimos detalhes da coloração. Comprou todos os packs de loot do mundo, lá, dos videomaker gringos, dos brasileiros, usou todos, fez aquela cor, caralho, fiz a cor da minha vida nesse vídeo. Manda para o cliente mete um filtro e puf. Foda-se, o vídeo é dele, ele pagou, ele faz o que ele quiser com o vídeo. O errado é você que ficou 2 horas lá, perdendo tempo, colorindo o seu vídeo, que vai ser postado na rede social, porra. Seu vídeo não vai ser passado no cinema, não vai passar em Hollywood. Não perde tempo com isso. Chora para entregar os arquivos brutos. Isso aqui é polêmico, eu sei, mas, na minha opinião, isso aqui eu vou colocar na minha conta, tá? Na minha opinião, se o cliente está pagando, o arquivo é dele. Não é meu. Ele me pagou. E, às vezes, até é bom, porque eu mando o arquivo em log 10 bits para ele, ele vai abrir lá no computador Windows dele com o processador i3, ele fala, porra, não roda. Que isso? Parece que está sem cor. Eu falei, você quer que eu edite? Eu edito para você, de novo, não tem problema não. É bom até para o cliente ver a dificuldade que é no nosso trabalho. Está mais preocupado em fazer um vídeo lindo do que um vídeo que vende. É minha arte, eu tenho que fazer um vídeo lindão, cinematic, smooth transitions. Não, cara, se o seu vídeo não vende, ele não presta para nada. Não interessa. O vídeo é uma ferramenta de venda. Se ele não vende, ele não presta para nada. Salvo algumas exceções, tipo o evento social, né? Tem que vender nada. Aí você pode pirar na cinemática, né? Dá para fazer. E aí, para corrigir esse erro aqui, eu quero contar uma historinha para vocês. Uma história triste, na verdade, daquele cara aqui que se relaciona com essa mina aqui. Alguém não sabe quem é esse cara aqui? Steve Jobs. Esse cara aqui, não sei se dá para ler aqui, Aaron Sorkin, ele é roteirista de cinema, ele é um dos maiores roteiristas que existem, o cara é pica das galáxias. E aí, meu lindo, tudo bom? Pica das galáxias do roteiro. Pra você ter ideia, ele roteirizou O Homem que Mudou o Jogo, a rede social. Dos 3 Oscars, de todos que foi indicado aqui, um deles foi de melhor roteiro, e O Homem que Mudou o Jogo, ele também ganhou de melhor roteiro, filmes fantásticos, né? Então, Aaron Sorkin, não tire esse nome da cabeça de vocês. Depois eu tenho o Danny Boyle, também não é roteirista, ele é diretor de cinema, diretor desses filmes aí, né? Um dos filmes mais premiados também, com mais indicações do Oscar, aqui, Quem Quer Ser um Milionário, foi ele que fez, e é um cara, assim, muito respeitado no cinema. 2 dos maiores cineastas do mundo que foram incumbidos de roteirizar e dirigir esse filme aqui do Steve Jobs. Na mesma época, no mesmo momento ali, outro filme do Steve Jobs estava para ser lançado, que era só Jobs. E esses 2 aí ninguém aqui que foram incumbidos de roteirizar e dirigir esse filme. Esses 2, esse aqui nunca tinha roteirizado nada na vida, esse aqui nunca tinha dirigido nada na vida. Nessa época, o Steve Jobs morreu em 2011, então começou uma corrida para quem ia fazer a cinebiografia dele primeiro, né? O Steve Jobs
tinha 2 dos maiores cineastas do planeta envolvido, tinha um dos atores mais respeitados e emergentes no momento, que era o Michael Fassbender, e eles tinham 30 milhões de dólares para produzir o filme. O outro filme, do Jobs, ele tinha 2 a ninguém e 12 milhões de dólares para fazer. E eles precisavam fazer sucesso. Era a missão deles. Eu preciso fazer esse filme fazer sucesso. O que eles pensaram? O que eu preciso fazer muito bem aqui? Marketing. Primeira decisão acertada que eles tomaram. Pegaram um cara que parece o Steve Jobs para fazer o Steve Jobs. O Michael Fassbender não tem nada a ver. E é um ator muito mais popular, né? Todo mundo aqui conhece o Ashton Kutcher, certo? Alguém não conhece? Alguém conhece o Michael Fassbender? É só quem é mais cinéfilo aí, né? Outra coisa também que eles tomaram a decisão acertada. E é doloroso falar isso, tá, gente? É doloroso para mim. Eu sou videomaker também, eu gosto da parada. Mas eles falaram, a gente vai abrir um pouco de mão do esmero técnico, só que a gente vai correr e vai lançar primeiro. E aí o filme do Steve Jobs lançou, nota da crítica 85%, nota do público 73%. Para quem conhece o Rotten Tomatoes, aqui é muito acima da média. O filme é muito foda, e ele realmente é. E o do Jobs? 27%, 40%. Pô, viu, mas você falou que era uma história triste. Por que é uma história triste? Aqui deu prejuízo, né? Tinha 30 conto, e assim, sempre é mais, tá? Porque aí tem verba de marketing, às vezes refilmagem e tudo mais. 30 é o mínimo. 30 conto aqui para fazer, faturou 34. Ali foi 12, faturou 42. Mercadologicamente, e olhando com um olhar de empresário, que é o que todos vocês deveriam ter, quem ganhou? Não adianta ser o melhor, desculpa, gente. Não adianta ser o melhor se você não foca em vender. Não adianta você ser foda no que você faz. O ideal é ter o equilíbrio, né? Você ser muito bom, mas também ser muito bom em vendas, em marketing, em negócios, porque afinal vocês são empresa. No começo aqui, o rapaz estava aqui falando, ele perguntou quem não tinha CNPJ era só uma pessoa, então todos vocês são empresa. Mas o que tem a ver o Steve Jobs com a Mona Lisa, velho? A Mona Lisa era só mais um quadro lá na parede de um museu na França. Ela já era renomada porque o Leonardo da Vinci, ó. É o Leonardo da Vinci, né? É isso mesmo. Desculpa. Leonardo da Vinci ele já era um artista renomado, ele já tinha feito muitas outras obras ali e era um dos caras mais respeitados. Mas ela estava no meio de outros caras que também eram muito respeitados, outros caras que também eram muito bons no que eles faziam. Só que a Mona Lisa foi roubada. Esse caboclo aqui, ó, trabalhava na manutenção do museu, aí uma noite lá ele colocou embaixo do colete dele aqui e levou embora. Não sei se você sabe, mas a Mona Lisa é desse tamanho assim, né? Pequenininho, então coube aqui assim no casaco dele. A Mona Lisa virou notícia nacional. Ele guardou nesse quartinho aqui por 2 anos. E por conta disso, a Mona Lisa virou notícia mundial. Não foi nacional, não. Virou notícia mundial. Todos os jornais do planeta falavam da Mona Lisa, que a Mona Lisa tinha sido roubada. Lembrem, ela era só mais um bom quadro no meio de outros bons quadros. Uma boa arte, uma boa pintura no meio de outras boas pinturas. Qualquer uma daquelas que estavam naquela primeira foto fossem roubadas, elas também virariam notícia mundial. E não foi diferente com a Mona Lisa. Por conta disso, por conta do roubo da Mona Lisa ter virado notícia mundial, ela virou um mito, porque começaram as teorias que tem até hoje, né? Onde que o Leonardo da Vinci se inspirou para fazer a Mona Lisa? A Mona Lisa é um alienígena? A Mona Lisa é a amante do Leonardo da Vinci? A Mona Lisa é esse bagulho aqui, que eu não sei o que é o nome? Enfim, ela virou um mito, né? A Mona Lisa virou um mito mundial, virou uma comoção mundial. Por conta disso, ela ficou muito valiosa. O próprio governo francês começou a oferecer dinheiro para quem conseguisse achar a Mona Lisa. Aí o caboclo lá que roubou a Mona Lisa, que estava guardando há 2 anos, ele era muito bom de investimento, velho, porque ele roubou um negócio, ele sabia que o negócio ia valorizar, falou, pô, eu vou vender, vou ganhar um dinheiro. E foi isso que ele fez. Pegou a Mona Lisa e mandou uma carta lá para uns caras que tinham uma galeria de arte e falou assim, vem cá, aqui.
Eu tô com a Mona Lisa aqui, velho. Quanto vocês dão nela? Aí os caras, mentira, sem fuder, você tá com a Mona Lisa. Tô com a Mona Lisa aqui, quanto vocês dão nela, velho? Não, nós dá um dinheiro aí para você. Mas a gente precisa ver se é verdade, se é verdadeira mesmo. Não, verdadeira, legítima aqui, eu sei. Como que você conseguiu? Não interessa, velho. Pega aqui, dá um dinheiro nela aqui, velho, que vocês muita gente vai no museu de vocês. Tá bom, vem aqui, traz aqui a Mona Lisa pra gente que a gente vai dar uma olhada aqui. Aí ele levou a Mona Lisa e os caras foram analisar, né? Pô, legal, pô, verdadeira mesmo a Mona Lisa, hein? Top demais. Então nós vamos ficar com ela, tá bom? Só que eles também chamaram a polícia, o cara foi preso. Olha o caboclo lá sendo julgado pelos soldadinhos franceses. E aí, claro, né, a Mona Lisa ela foi recuperada, virou mais ainda notícia mundial. A Mona Lisa finalmente foi recuperada, né? Jaconde. Você sabia que a Mona Lisa é a Jaconde? Mona Lisa foi o nome mundial depois, né? O que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu com a Mona Lisa? Hã? Valorizou, o que mais? Ganhou uma história. Quem falou isso? Ganhou uma história. E o que é história? O que é storytelling hoje, para a gente, para o nosso mercado? Storytelling é marketing, storytelling é venda. Obviamente, nada disso aqui foi proposital. Eu acho. Talvez o governo francês tenha contratado o caboclo ali para roubar os negócios e tudo mais, e aí aconteceu o que aconteceu. Por que ele ia guardar exatos 2 anos depois ia devolver? Não sei. Tem uns canais no YouTube aí que falam uns negócios malucos disso, aí que é conspiração. Mas por conta disso, por conta de ter acontecido esse marketing espontâneo da Mona Lisa, por conta dela agora ter uma história, ela saiu disso, ela saiu de mais uma arte feita por mais um artista muito bom. Eu tenho certeza que todos vocês são ótimos videomakers, são excelentes artistas, amam o que vocês fazem, senão vocês não estariam aqui. Mas todo mundo é só mais um. É só mais um, só mais um. Aceitem isso. Você só vai se destacar se você fizer um bom marketing, se você conseguir transmitir a sua história e fazer com que as pessoas se interessem por você. Só assim você vai sair disso para isso aqui. Eu não sei se você sabe, mas 90% das visitas que acontecem no Museu do Louvre, que é um museu absurdamente gigantesco, incrível e maluco, mas 90% das pessoas que vão lá vão para ver a Mona Lisa, velho. É o que vende o Louvre, inclusive. É o que faz o... Existem estudos que dizem que se a Mona Lisa saísse de lá, o Louvre ia dar prejuízo para o governo francês. Não adianta nada você ser um artista extraordinário se você não vende. Novamente, repetindo isso aqui. Qual que é a solução? Estude marketing, estude venda, marketing digital, estude técnicas de engajamento e viralização. A não ser que você trabalhe com cinema, a não ser que você trabalhe com documentários, a não ser que você trabalhe com evento social, exclusivamente. Mas se você está inserido no mercado contemporâneo de audiovisual, se você não souber isso aqui, vai vir um moleque produzindo com iPhone 11 e vai engolir você. Porque ele manja da rede social, ele manja de marketing digital, ele manja de venda, o moleque é safo, pega ali o celular, entrega um vídeo rapidão para a lojinha de sapato que tem lá na rua dele, a lojinha começa a vender, ele, pô, ganha dinheiro para caralho, aí vem um videomaker, pô, cara, esses moleque prostituindo o mercado. Porra, gente. Cadê vocês se atualizando? Cadê vocês correndo atrás das coisas? Eu não estou falando para você largar a câmera de vocês e começar a usar o celular. Mas por que vocês não colocam na gama de serviços de vocês um moleque para fazer vídeo para a sua produtora com o celular? Pô? E oferecer isso para o cliente também? Hã? Mas, Fio, o que tudo isso tem a ver com celular, com mobile e com tudo mais? E aí, de novo, né, voltando aqui ao que eu estava falando no começo para vocês. Tem som? Vai sair som? Tem? É importante essa parte da palestra. Mas, Fio, o que isso tem a ver com mobile, cara? Você é o cara do mobile na internet. Novamente, né, eu nunca me posicionei dessa forma. As pessoas enxergam isso porque eu falo hoje sobre produção de conteúdo. Sabe por quê?
Porque eu não falo sobre mobile, eu falo sobre vídeo que vende. Não sou eu. Não mesmo, achei que era me cobrando aqui, mas não é não. Eu falo sobre vídeo que vende. A minha missão hoje na internet, primeiro, fomentar o nosso trabalho, fazer com que o trabalho do videomaker fique cada vez mais valioso. Se vocês entrarem no meu Instagram agora, no final vai ter o arroba para quem não conhece, se vocês entrarem no meu Instagram, vai estar escrito lá, logo na primeira frase, você não vende sem vídeo. E é engraçado que tem videomaker que ainda vem me criticar. Eu estou falando que o seu trabalho é valioso, cara. Eu estou te ajudando a fazer o seu trabalho valer mais. Eu estou mostrando para as pessoas que o trabalho de produção de vídeo é o que faz elas venderem. Se elas não fizerem vídeo, ela não vai vender. Ou seja, ou ela tem que fazer por conta própria. E aí existem dois caminhos que eu gosto de falar hoje na produção audiovisual. Mas ou ela faz por conta própria, ou ela vai contratar um videomaker. Mas, inevitavelmente, em algum momento, ela vai contratar um videomaker. É impossível isso não acontecer. Por quê? Os dois caminhos que você pode seguir hoje na produção de vídeo. Tem o caminho do creator, que o caminho do creator, quem é? É o cara que ele tem um negócio, ou ele é um influenciador, ele precisa produzir conteúdo para a rede social. Porque se você tem um negócio hoje e você não está produzindo conteúdo na rede social, o seu negócio ele simplesmente não existe. Então ele precisa fazer isso. Só que às vezes é um negócio pequeno, um negócio médio, um negócio familiar. Às vezes ele não tem grana para investir nas coisas para produzir vídeo ou investir no videomaker. Então ele mesmo vai fazer por ele mesmo, até porque é muito interessante que o dono do negócio seja o próprio influenciador do negócio. Isso é muito legal, isso funciona muito hoje. Ele vai seguir esse caminho. E o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso da forma mais eficiente, mais barata e mais rápida possível. Porque ele mal tem tempo de gerenciar o negócio dele. Ele já sofre com isso. Para que ele vai investir milhares de reais em equipamento que ele nem sabe usar? Ficar horas e horas... É só o videomaker que tem tempo de ficar procrastinando no YouTube assistindo review de equipamento. O cara que tem um negócio, ele não tem tempo de fazer isso. Então ele vai pegar... Isso acontece muito, tá, gente? Eu estou falando porque eu conheço muita gente que faz isso. Compra um monte de equipamento e fica no armário lá mofando. Aí depois manda mensagem para mim, Fio, me ajuda a vender aqui essas câmeras aqui, tá parado aqui, pô. Óbvio, você não vai conseguir usar, velho. Usa o celular, pô. Aprende a usar o celular para produzir conteúdo rápido, eficiente, que vende. Então esse é o caminho do creator. E o legal é que lá no final do caminho do creator, quando ele começa a ganhar dinheiro com o negócio dele, porque ele está produzindo conteúdo para o negócio dele, aí o que ele faz? Agora eu vou contratar um videomaker. Porque agora eu entendo o quanto é difícil fazer, eu entendo o quanto é valioso esse negócio. E aí ele vai contratar o videomaker, ele nem vai chorar valor. Eu garanto para vocês que o cara que produz conteúdo para o negócio dele, ele não vai chorar quando você passar o orçamento para ele. Porque ele entende o quanto é valioso o que você faz. O outro caminho é o caminho do videomaker. Diferente do caminho do creator. O caminho do videomaker é o cara que ele gosta de vídeo, ele quer começar a fazer vídeo e tudo mais, mas ele não tem grana, só que ele tem um iPhone 12 no bolso. Vai lá e começa a fazer vídeo, pô. Começa a oferecer para os amigos, para as pessoas. Tem uma coisa que eu gosto de chamar de trabalho grátis estratégico. De que você começar a oferecer o seu trabalho de graça para as pessoas, para fazer network, ganhar experiência, daqui a pouco as pessoas vão começar a perguntar quanto que você cobra para fazer aquilo. Olha o TDAH, eu procurando o negócio está aqui. Ó. Mas, inevitavelmente, em algum momento, esse cara ele vai precisar comprar uma câmera. É inevitável. Ele vai começar a produzir com o celular, vai começar a ganhar o dinheirinho ali e tudo mais, e em algum momento ele vai mandar uma mensagem lá, Fio, estou pensando em comprar uma ZV-10, qual o melhor lugar que eu posso comprar? Porque ele vai começar com uma ZV-10 ali, uma lentezinha e tal, vai começar a produzir uns vídeos mais interessantes ali para os clientes. Só que olha que legal, esse moleque, velho, ele manja muito de rede social, ele manja muito de produção de conteúdo, ele manja muito de engajamento, viralização. Ele já vai com uma bagagem muito mais interessante usar a câmera do que os macacos velhos que não estão ligados em todas essas revoluções. Então, ele provavelmente vai ser um profissional de vídeo muito mais interessante lá no futuro. Mas é inevitável, nesse caminho, ele começar a investir em equipamento. E é a profissão dele, é o trabalho dele, ele tem que fazer isso. Então, gente, só recapitulando aqui o que a gente falou nessa palestra. Primeiro erro, se atente às tendências. Você não sabe de tudo.
se atente a tudo que está acontecendo, acompanhe tudo que está acontecendo no nosso mercado. Engula o seu ego. Porque audiovisual é um negócio e o vídeo ele é feito para vender. Ele não é feito para você mostrar a sua arte. Quer mostrar a sua arte sem que nenhum cliente enche o saco? Vai fazer trabalho autoral. Pô. Super da hora fazer isso. 2, busque encher a sua agenda. Porque é isso que vai fazer o seu trabalho ser valioso. É isso que vai fazer o seu trabalho se valorizar. E terceiro, como eu disse, o vídeo só serve para vender. Lembra da história da Mona Lisa e tudo mais? Se o seu vídeo não vende, ele não vale de nada. De nada. A não ser, novamente, salvo em algumas exceções aí, evento social e coisas mais tradicionais. E antes de finalizar aqui, vai ter tempo de dúvida para a galera? Sim. Vão ter 15 minutos de dúvida aí. Top. Antes de finalizar, eu quero dar um recado para vocês final. Mas não vai ser eu aqui pessoalmente que vai dar. E falhou, eu acho, hein? Ah, gente, não vai dar certo. Deu certo? Não, mas o negócio não está aqui. Eu vou fingir que está ali, tá? Era um vídeo meu feito com inteligência artificial, que é absurdamente... Não vê na apresentação. Bom, vamos colocar, vamos achar aí, ué. Tá, então, peraí. Então coloca o meu computador que tá. Porque é mó legal, eu quero mostrar para vocês. Cadê o meu computador? Não tá no PDF, não, Ô, né? gente, por que levaram embora? Não tá aqui, não? Não, né? Eu tinha que ter mandado o arquivo do vídeo junto, eu acho. Não foi. Eu achei que ele estava embedado no PPT. Foram buscar. Bota a tela Ué. pra gente lá do camp. Ah, ele trouxe. Aqui, Lipe. Aqui, ó. É. Foi. Tá aqui, ó. Documentos. Não abre a pasta nudes. Aí. Tá lá no final. É esse último aí. Pode apresentar esse último aí. Aê, vai dar bom. Pô, era o grande finale, não vai ficar tão legal quanto se estivesse na palestra. Mas vai ser legal também. Tá de boa, né? Aqui, ó. Aperta aqui, ó. Para apresentar. Aqui, ó. Aí, boa. Foi? Aí. Tá com áudio? Pode dar o play? Agora criou uma expectativa, né, velho? Vamos lá. Apesar de eu acreditar, sim, que um dia a inteligência artificial vai substituir muitos empregos, incluindo os videomakers, eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos não de forma definitiva, agora na nossa geração. Mas assim como todas as evoluções que eu mostrei nessa palestra, a gente já está vivendo uma outra revolução, o começo de uma outra revolução, que é a revolução das inteligências artificiais. Ou melhor, a quinta revolução do audiovisual. Está um pouco fora de sincronia, mas esse vídeo ele foi feito 100% com inteligência artificial. A gente já está nesse nível aqui. Mais uns aninhos aí, a gente já não vai saber o que é real e o que não é. Mas esse assunto da revolução da inteligência artificial é assunto para outra palestra e eu termino aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Dá para deixar um pouco na tela aí só para o pessoal pegar o arroba aqui? Bom, agora tem perguntas. Alguém tem pergunta? Um ali, um aqui. É, bom demais. Tem outro microfone aí para a galera? Ei. O Fio terminou super legal, que a próxima palestra é de IA, com o Maicon e com o Thiago. Então acho Eu que vai... sabia já, pô. Não, foi assim... Mentira, eu não sabia não. Eu mas sei muito que você não foda. sabia.
Quem vai? Deixa eu ver. E aí, Fio? E aí, meu lindo? Você tocou num ponto muito da hora, que é a questão da história, né? Ah, é verdade. Olá, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriel Porto, sou videomaker também. Essa questão da narrativa, isso foi uma dificuldade para mim, porque eu mudei meu posicionamento na internet, ensinando outros videomakers, e isso acabou comprometendo meu conteúdo para os meus clientes. E aí isso foi um fator que eu não soube lidar com isso. O que você me fala disso? É o erro de posicionamento, né? O posicionamento ele tem que ser estratégico. Tudo que a gente faz na rede social ele tem que ser estratégico e a gente tem que tentar, da forma mais assertiva possível, saber o que a gente vai receber de volta com aquele posicionamento. Nem sempre ele é tão assertivo, nem sempre a gente acerta 100%, mas você tem que, ao menos, esperar isso e entender que talvez você tenha que mudar um pouco a rota. Tá? Eu vou dar um meu exemplo aqui. Eu produzo conteúdo para audiovisual e para videomakers desde 2018, 2017, ali, né? Tem um tempo já. E, em algum momento, principalmente quando passou a pandemia, eu senti duas coisas. Eu senti que eu gostava muito de ensinar, eu gostava muito de falar sobre a minha profissão para as pessoas, eu gostava das pessoas gostarem de me ouvir. Eu adoro isso aqui, eu gosto de estar no palco, eu gosto de falar com as pessoas. E eu, além de gostar disso, eu percebi que eu poderia monetizar isso, né? Só que o audiovisual ele deu uma saturada para mim. Tipo, chegou um momento que, apesar do mercado de audiovisual ser muito grande, ele é pequeno em relação a todos os outros, né? E aí, eu e a Cecília, a gente sentou, fez um brainstorming e a gente desenhou o nosso posicionamento. A Cecília fazia conteúdo para... Ela nunca fazia conteúdo, na verdade, muito pouco. Ela fazia vídeos para moda, né? Ela tinha muito contato com blogueiras e tudo mais. E a gente mudou completamente o posicionamento porque a gente queria estourar a bolha do audiovisual. A gente queria atingir novas pessoas para ajudar mais gente, não só o videomaker, né? Mas para ajudar absolutamente qualquer pessoa que precise fazer vídeo. Só que isso foi estratégico e pensado. Então, isso não atrapalhou os meus outros clientes. Por quê? Dentro dessa estratégia, eu sentei com a galera da minha produtora e eu falei, a partir de agora, eu sou criador de conteúdo. Se algum cliente aqui na produtora quiser o Fio Rocha dirigindo alguma coisa, ele pode ter, mas ele vai ter que pagar mais por isso. Porque eu vou me posicionar para eu gerar esse valor para mim. E foi isso que aconteceu, né? Só que eu já tinha toda uma estrutura lá dentro da produtora para atender todas as demandas. Aí os clientes dizem, Fio, você não produz mais vídeos, virou blogueirinho? Não produz, pô, minha produtora está lá em São Paulo, atende o Brasil todo. Pode mandar mensagem aqui para minha sócia, ela vai fazer um orçamento para você. Ah, mas eu queria você. Fala lá que você me quer, que a minha sócia vai mandar um orçamento para você com a minha presença. Então, o meu posicionamento foi estratégico pensando nisso, né? O erro que as pessoas cometem nesse posicionamento é não fazer esse planejamento pré, durante e pós, né? O que eu quero com o meu posicionamento? E o que eu espero receber com ele? Aí, depois, no pós, eu estou recebendo o que eu estava esperando ou eu vou ter que fazer um ajuste de rota aqui? Aí, o que você tem que fazer agora é isso, né? O que eu quero? Eu quero falar com o povo, ou eu quero falar com outros videomakers, ou eu quero falar com o meu cliente? Aí são posicionamentos bem diferentes aí que você tem que seguir, né? Tem que pensar, tem que fazer de forma estratégica. Mais alguém? Valeu, primeiramente, eu já conheço o seu trabalho há muito tempo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo carinho, mano. Eu acho que eu fiz um dos seus primeiros cursos, que foi o curso de edição de trilha sonora. Ah, sim, manipulação de música. Foi onde eu te conheci, eu conheci o seu trabalho, parabéns. Uma coisa que sempre pega muito para mim tipo assim, eu não me considero artista, eu me considero como videomaker, eu sou videomaker e fotógrafo. Primeiro, meu nome é Gabriel. Só que quanto que a gente pode abrir mão de verdade do que nosso trabalho também determinadamente é um tipo de arte, é um tipo de produção de conteúdo, ele tem qualidade, ele também tem toda a estética. Cara, iPhone é foda, os novos Samsung são fodas, mas tipo assim, quanto que a gente vai abrir mão, tipo assim, desse equilíbrio, para encontrar esse equilíbrio, né, da qualidade pela entrega rápida e que não necessariamente gera valor, porque valor é uma coisa muito mutável. Valor que é hoje valor para uma geração, daqui a uma semana não é mais valor, sabe? E eu acho que isso que entra um pouco da nossa arte ali, porque é um valor que ele é a longo do tempo,
sabe? Então, como você tem encontrado esse equilíbrio no seu dia a dia? Obrigado. Bom, primeiro que eu já vou discordar de você, você é artista, sim. Todos nós somos artistas. Todos nós somos, tá, gente? O que você tem que ter em mente é que a arte em si, por si só, ela não tem valor se não vier uma história e uma estratégia por trás dela, tá? O equilíbrio é esse, porque mais vale um artista medíocre, e aí não no sentido pejorativo da palavra, medíocre, porque é o cara mediano, está ali na média, faz um vídeo legal ali que entrega, mas também não é, meu Deus do céu, o cara pica da galáxia do audiovisual. Mais vale esse cara é mais valioso, ele sendo assim, mas sendo um excelente vendedor, tendo uma excelente estratégia por trás do trabalho dele, do que o cara que é um artista extraordinário, só que ele está parado lá, tampado no cantinho dele, lá, né? Não aparece, não sai, não faz networking, não tem estratégia. Então, o equilíbrio é esse. A gente não tem que abandonar a arte, nunca. Isso não existe. Tá? O nosso trabalho não existe sem arte. A arte está ali. Só que a gente não pode deixar a arte engolir a gente. A gente tem que ter consciência de que, sem estratégia, sem venda, sem negócio, sem entender como funciona o mercado, a minha arte simplesmente não vale de nada. É por isso que tem um monte de videomaker, pô, eu faço uns vídeos da hora, mas tá foda, não tem um cliente, tá foda. É porque não sabe vender. Aí tem que correr atrás disso. Bom dia, Phil, beleza? Dia. Ótima apresentação, obrigado aí Valeu, pelas mano. informações, bem legal. Você falou bastante, né? Eu sou o Gustavo do Clique, videomaker e fotógrafo também. Eu queria entender, né? Quando você fala aí que nós somos o principal entrega, né? Que o nosso equipamento não define, eu queria entender qual que é a sensibilidade hoje do cliente para a qualidade do equipamento que a gente utiliza, né? A gente sabe que para trabalho corporativo e profissional você tem que ter uma câmera para fazer uma entrega, mas a entrega em si, o vídeo no final do resultado, o cliente ele é sensível à qualidade do equipamento? Duas coisas interessantes que você falou aí. Primeiro, sobre o valor e fazer o cliente enxergar isso, né, no equipamento, por exemplo, como o celular. Na verdade, eu não preciso de uma câmera para fazer um vídeo corporativo. Eu preciso dos recursos que aquela câmera tem. Porque eu preciso de uma câmera que vai me dar segurança, por exemplo, para eu gravar um depoimento de 15 minutos, uma palestra de 2 horas. Eu preciso, às vezes, de um lugar que tem pouca luz, uma câmera que tem um ISO mais legal, uma lente que tem uma abertura mais legal para receber luz. Então, não é a câmera, é o que aquele equipamento está te dando de segurança para fazer aquele trabalho. É o que a ferramenta está te entregando de segurança para fazer aquele trabalho. Por isso que, com algumas coisas, eu não consigo fazer com o celular. Mas não é porque o celular não entrega qualidade, é porque ele talvez não vai me entregar aquela segurança que eu preciso para fazer aquilo. E aí eu vou dar um exemplo muito interessante para você. Uma vez eu estava dirigindo um videoclipe para o Wesley Safadão. No meio da pandemia, lá em Fortaleza, uma produção gigante. E aí eu estava produzindo lá, estava dirigindo, estava conversando com a equipe e tal. E aí deu uma pausa lá e eu comecei a fazer vídeo com o meu celular. Comecei a fazer conteúdo lá tal. Fiz um vídeo lá com o Wesley Safadão, gente boa pra caramba, não sei o quê, o maquiador dele lá. Comecei a gerar conteúdo. Aí eu sentei num cantinho lá, 10 minutinhos, editei o vídeo ali rapidinho no CapCut. Postei nos stories. O produtor do Wesley Safadão veio falar comigo e falou, você postou esse vídeo agora, velho? Agora. Como é que você conseguiu fazer isso, mano? Eu falei, não, pô, aqui, filmei rapidinho, editei. Não, pô, eu quero esse vídeo aí. Bota no orçamento lá para mim, pra você mandar esse vídeo aí. O valor está na transformação que você entrega para o cliente. Sacou? Agora, obviamente, não dá para você filmar uma palestra com iPhone. Até dá, mas não dá segurança, não dá firmeza para o videomaker ali, né? Fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, dá muito mais segurança fazer com a Pocket do que com a ZV-10, que pode esquentar e desligar ali na hora. Então, não é sobre o equipamento, é sobre a segurança que aquele equipamento te dá. E o valor que o cliente vai enxergar em cima de você é sobre a transformação que você está entregando para ele. E como que você vai fazer ele enxergar isso? Aí é com posicionamento, é com estratégia, é um assunto que a gente podia ficar o dia todo falando aqui. Mas é como o cliente enxerga você. É o valor que o cliente enxerga no que você está falando, não necessariamente o que você usa para fazer aquilo, né? Óbvio, o equipamento é importante, como eu acabei de falar, às vezes ele dá mais segurança, ele vai entregar uma coisa... Às vezes eu quero uma estética específica, que eu preciso de uma lente russa que foi fabricada na Segunda Guerra Mundial. Porra, não é qualquer lente que vai me fazer isso. Então, é o que eu quero de resultado final naquilo ali. Mas, às vezes, é sobre o videomaker isso, não é sobre o cliente. Às vezes o cliente está cagando para isso, né?
Mas é legal, a gente gosta porque a gente gosta, né? A gente é nerd disso, né? Mas é basicamente isso, é buscar fazer com que o cliente enxergue valor pela transformação que a gente entrega para ele, né? E aí envolve muitas coisas. Dá tempo de mais uma? Como é que é? Dá, peraí. A gente queria fazer uma colocação aqui. Nós temos fotógrafos aqui também, né? Temos. Existem fotógrafos, só não, tá? Mas especialistas em entregar com celular? Você fala sobre isso também? Porque a gente falou sobre muito vídeo, né? Mas tem isso. E aí eu quero fazer também, já relacionamento. Ali nós temos o Igor, né, Igor? Que é... O Igor e a Bia, né? Que são produtores com celular, né? Então, Quem é? Olha lá, o Igor lá de óculos, a Bia. Eu sei que eles são especialistas são videomakers com celular, né? Então, aí, ó, se alguém precisar... Vocês são mobile makers? Não quis usar essa expressão, porque... Mas sobre fotografia também, né? Se tem esse... Cara, fotografia... E tem mais 2 perguntas ali, tá? Fotografia eu já gosto de falar que, novamente, sobre a segurança que o equipamento te dá. Celular não dá para tirar foto, velho. Não dá. Não de forma profissional. Aí eu acho que você tem que investir numa câmera basiquinha aí para tirar foto. O vídeo já dá. Já dá para fazer muita coisa de vídeo com o celular, assim, de forma absurda. Mas para foto, não que não dê, né? Dá tudo. Eu posso fazer tudo que eu quiser ali, se eu tiver vontade, tiver, enfim, força de vontade para fazer. Mas eu acho que para foto, a segurança que vai te dar para aquela fotografia, eu acho que você precisa de um equipamento mais robusto. Porque já pensou você tá na hora do beijo da noiva, no escuro, seu celular recebe um monte de notificação e você não consegue tirar foto? Sacou? Não dá. Agora, é engraçado que aquela parte da Mona Lisa eu tirei de uma palestra que eu dei em um congresso de fotografia. Só tinha fotógrafos. Eu falei, o que eu vou falar para essa galera? Porque qual que é a maior dor hoje do profissional de audiovisual que já entende tudo de equipamento, que já está ali? A maior dor é a venda. É o posicionamento, é conseguir mais clientes, mais agenda e tudo mais. E aí eu coloquei na cabeça deles que, se você não é a Mona Lisa roubada e que tem uma história que está todo mundo falando, você não vai vender a sua foto. E a foto é muito engraçado porque a foto ela está pronta ali, a história dela. Não interessa o quão simples foi aquela foto, ela sempre tem uma história por trás. E aí eu dei a dica matadora. Como é que você vai divulgar o seu trabalho de fotografia em um mundo de vídeos? Porque se eu posto foto no Instagram hoje, ela não engaja. Conta a história daquela foto. O que aconteceu? Sabe quando você vai fazer aquele pré-wedding que chove? Ou que fura o pneu do carro, que você foi nas montanhas para fazer? Ou que a sua câmera deu pau? Isso é história, pô. Eu já ouvi uma história de um cara que deu pau na câmera e ele fez um ensaio com o celular dele. Ele contou a história e o vídeo viralizou. Dá para fazer. Então, para fotógrafo, use o celular para fazer vídeo. Você não precisa de uma câmera para fazer vídeo se você é fotógrafo. Mas se você não contar a história das suas fotos com o celular ali, postar na rede social... Sabe o Brian? Quem aqui conhece o Brian? Que bota uma câmera aqui no peito e conta a história das pessoas. O cara está viajando o mundo. A Volkswagen contrata ele. Por quê? Ele não está mostrando as fotos dele, gente. Ele fez a foto para o cliente dele. Ele está mostrando a história das fotos. E aqui é o mais interessante. Quando você olha para uma foto, o que você lembra? Você não está analisando ali. Pô, essa foto está legal. Né? Não. Imediatamente te traz a lembrança de quando aquela foto aconteceu, do que aconteceu. E é isso que as pessoas querem ouvir. As histórias, a narrativa, o storytelling. Né? Certo? Bora. Bom, primeiro, parabéns pela palestra, né? Obrigado. Meu nome é Diogo, eu sou videomaker também. E o Gabriel falou muito bem sobre posicionamento, né? E eu particularmente trabalho muito com posicionamento, roteirização e criação de linhas editoriais para empresários, que são de fato aqueles médicos, professores que estão há 10 anos, são gigantes no físico, mas não são nada para o digital. Sim. E sempre que eu falo sobre posicionamento, eu lembro sempre de nicho, né? Então, acho que esse é um fator muito importante, mas eu queria saber a sua opinião, porque hoje tem algo que está muito em alta de todo mundo tem que nichar, mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo gosta. E, na minha opinião, o generalista, ele muitas vezes come o nichado no café da manhã, porque sabe de muita coisa, sabe de muita área. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Nicha, não nicha, eu sei que depende de muita coisa, mas eu quero saber mais da sua opinião sobre o mercado. Tá, eu acho que é importante você se posicionar de forma assertiva e direta. Por exemplo, algumas pessoas falaram que são fotógrafos e videomakers.
desculpa, espero que você não me odeie por isso, mas você não pode ser fotógrafo e videomaker. Ou você é fotógrafo, ou você é videomaker. Não significa que eu possa me posicionar como um videomaker e nos bastidores vender a fotografia. Pô, eu sei fazer. Ou oferecer. O cara vem, preciso fazer uma cobertura de um evento, você faz vídeo? Faço. Faz foto também, tá? Bota aí no meio, aí no orçamento e tudo mais. Mas o meu posicionamento ali para as pessoas, eu acho que ele tem que ser direto e assertivo. Porque senão eu nunca vou ser conhecido por algo. Eu nunca vou ser conhecido por uma coisa específica. Eu sempre vou ser o cara que faz tudo, né? Então, o posicionamento público é muito importante. Agora, tem que ser generalista nos bastidores. Você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber um pouco de tudo. Tem uma criadora de conteúdo, uma influenciadora gigantesca, aqui de Belo Horizonte, inclusive, que ela já tentou contratar a gente para filmar ela algumas vezes, eu e a Cecília. Não, eu quero que vocês venham aqui, eu quero que vocês filmem a gente e tudo mais, só que ela não queria pagar o valor que a gente queria cobrar para ela, né? Cara, trabalhar com produção de conteúdo é foda, velho. É muito trabalhoso, galera. Dá muito trabalho, cansa demais, é foda. Então, para eu sair do meu escritório, onde eu estou produzindo conteúdo e monetizando diariamente o meu conteúdo, para ir produzir para uma pessoa, tem que valer muito a pena. Aí eu dou o meu valor, não sei o quê. Não, tudo bem. Eu falei, e se você vier aqui só para você me dirigir? Porque eu quero essa parada do digital, porque ela não conhece também. Pô, dá para ir, pô. Vamos lá. Não vou filmar, não vou editar, vou só dirigir ali. Aí dá para negociar um valor mais interessante. Porque por trás eu tenho conhecimento do marketing digital, da estratégia, das redes sociais, né, do copyright. Né? Tem videomaker que não sabe nem o que significa isso. O que é copyright? Né? Tem videomaker que não sabe o que é storytelling. Acha a palavra bonita, fala muito, mas o que é isso? O que significa storytelling? O que é? Como é que faz storytelling? Né? Então, saber disso por trás é importante, mas eu acho importante nichar. Eu acho importante. Só que tem que tomar cuidado para não confundir o nicho com o segmento. Né? Por exemplo, eu sou do nicho de produção de conteúdo. Hoje, eu me posiciono como uma pessoa especialista em produção de conteúdo, e eu nem uso o termo produção de vídeo, eu uso o termo criação de vídeo. Porque é importante que o cliente final lá entenda que ele não vai fazer uma produção, porque isso traz dificuldade, isso traz, na cabeça da pessoa, ela vai ter que fazer uma coisa grande. Sabe? Até isso é importante estar no copyright, você colocar na cabeça da pessoa exatamente o que você quer que ela pense. Então, o meu nicho é esse. O meu nicho hoje é o marketing digital, a produção de conteúdo, a criação de vídeo para marketing digital. Se eu fosse pegar o segmento, por exemplo, eu falo sobre produção de vídeo, sobre fotografia e tudo mais. Então, é importante definir isso também, que às vezes a pessoa confunde nicho com segmento. Né? Porque eu posso ser um médico de medicina, mas eu sou um neurocirurgião. Então, eu preciso me posicionar como neurocirurgião. Né? Boa. Ei, Fio. Tudo bem? Estou ótima. Primeiramente, obrigado pela sua entrega. Eu sou aluna sua, foi o primeiro curso que eu fiz, dominando o celular. Gostou? Fala aí, não conheço ela. Eu estou aqui. Até conversei um pouco com a Cecília, ela perguntou se me conhecia, então quer dizer que os alunos não passam despercebidos. Sim. E eu estou com o mesmo celular até hoje. Eu uso um S10e e ele é de 2019. Uhum. O que acontece comigo? Quando o meu cliente vê os meus vídeos, ele tem interesse em mim. Quando eu marco uma reunião, ele logo já pergunta qual é o equipamento que eu utilizo. Sim. Certo? E, normalmente, quando eu chego, ele está com o iPhone 16. Uhum. Sabe? E eu tenho muita dificuldade com isso. Porque dentro da entrega ali, ele, nossa, mas quanto que você cobra? Já desfazendo do meu equipamento. Sim. E hoje eu estou me deparando muito com isso. O que você me falaria? Como que eu posso valorizar mais isso pelo fato de eu não ter trocado de equipamento? Tem dois caminhos que você pode seguir, tá? Importantes. Um é mais fácil e de curto prazo, e o outro é mais de longo prazo e mais difícil. A parte boa é que o mais difícil e de longo prazo, você já está seguindo ele e vai acontecer, o resultado dele vai acontecer. Que é, em algum momento, o cliente não fazer mais essa pergunta para você. Se você continuar fazendo um bom trabalho nas redes sociais, de estratégia, de fazer o cliente enxergar que o seu tempo é valioso, ele não quer saber como que você faz. Se você fizer com o olho e mandar na memória dele, ele vai te contratar. Né? Esse é o caminho mais longo, mais difícil, mas que vai acontecer, é natural. O caminho mais curto, e se você acha que isso está te atrapalhando a fechar os trabalhos,
é você investir num celular que vai chamar a atenção do cliente ou num equipamento que vai chamar a atenção do cliente. Porque eu não posso ser desonesto aqui e falar que isso não faz diferença. Para o olhar do cliente faz diferença, né? Quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu adorava trabalhar com equipamento mega rigado. Botava uma longarina aqui, um monitor, um negócio, andava com um negócio aqui, meu ombro direito é fodido por causa disso. Porque eu andava com muito peso, gimbal pesado e tudo mais. No começo, e isso foi bom para mim, porque o cliente olhava, pô, tanto equipamento que o cara tem e tal, não sei o quê. Como o tempo foi passando, inclusive acontece hoje, o cliente não pergunta mais o que eu faço. As marcas contratam, marcas globais contratam a gente. Tem uma história interessante. A Nômade Global, sabe aquela do cartão amarelinho, que você compra dólar e tudo mais, contratou a gente para ir para os Estados Unidos produzir conteúdo lá. A gente levou a câmera. Né? A gente tirou a câmera porque a gente precisava tirar foto também, a gente tirou a câmera da mochila, aí veio, as 3 meninas do marketing foram com a gente. Aí elas falaram, ué, vocês vão fazer com câmera? Então, whatever. Só que a gente chegou lá, entendeu? A gente conseguiu gerar tanto valor para a nossa imagem, porque a gente entrega, que o cliente ele não está nem aí com o que eu vou fazer o meu trabalho. Mas, no começo, faz diferença, é legal. Sabe quando aqueles influenciadores falam que se você chegar com um Gol e com uma Porsche numa reunião, o cliente vai te olhar diferente, provavelmente ele feche mais fácil por conta da Porsche? É triste dizer isso, é doloroso, mas é assim que funciona o mercado, infelizmente. O cliente ele vai olhar isso, né? Então, pensa nisso, até porque vai te dar até mais segurança para fazer o seu trabalho, um equipamento um pouco mais robusto, né? O que eu fiz? Eu investi em todos os acessórios que eu posso. Você fez certinho. Então, eu comprei iluminação. Hoje eu tenho 2 X100, X25, tenho um bom microfone. Então, tem muita gente me chamando por conta da minha iluminação, sabe? Porque eu posso estar gravando com o meu celular, aí na hora que eu monto o cenário, eles já fazem... Mas isso alguns clientes, entendeu? Com exceções. É normal, acontece. Agora, é importante, nesse momento, nesse processo, até você vai ter segurança para, na reunião, falar assim, por que você quer saber com o que eu produzo? Você viu o vídeo? Você gostou? O vídeo está bonito? Eu vou te entregar aquilo ali, você vai vender muito com o meu vídeo. Não. Se você fizer com a TechPix aqui, você vai vender. Levanta e fala alto. Com a TechPix aqui, você vai vender. O cliente respeita, pô, só que você tem que ter segurança genuína de falar isso, né? Mais uma? A gente que usa câmera também, né? Eu acho que quem usa câmera, o cliente não está querendo saber muito. Mas eu acho que como o celular é uma coisa acessível a todos, e todos usam, aí eu acho que tem mais isso, né? O cara sabe que o dele ali, ele comprou, ele usa também, mas ele não usa tão profissional quanto você, mas ele sabe que o dele ali, às vezes, está um pouco à frente que o seu, né? Então, eu acho que esse paralelo também é importante, porque câmera, tudo bem, ele não quer saber, você falou disso. Mas, às vezes, o celular, o cara... Sim, né? faz diferença. Bom dia, Phil. Tudo bem, mano? É um prazer estar falando com você. Me inspiro muito no seu trabalho. Obrigado. Eu sou do interior daqui de Minas Gerais, tenho uma produtora. E pelo fato até de inspirar no seu trabalho, algo que eu tenho tentado fazer recentemente é começar a criar um pouco de conteúdo para a internet. É um interesse muito grande meu. Mas uma dúvida que tem surgido é como me desprender da produtora, assim como você fez, como me desprender um pouco da minha produtora e fazer com que os meus clientes não queiram que eu esteja sempre ali. O que você teve que fazer inicialmente para desprender com que os clientes não... Pô, eu consigo confiar na produtora do Phil, mesmo que ele não esteja lá. Legal demais sua pergunta. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, de vocês estarem pesquisando sobre algum serviço na internet, e aí você vai pesquisar no YouTube, por exemplo, né? Aí você vê um cara falando sobre aquele serviço e tudo mais, e aí você entra em contato com o escritório dele para fazer o serviço. A coisa mais comum de acontecer é da secretária daquela pessoa mandar 2 opções de orçamento. Se você quiser falar com fulano, é isso aqui. Se você quiser fazer com a equipe dele, é isso aqui. A equipe dele vai entregar exatamente a mesma coisa. É a mesma qualidade, é ele que supervisiona. Garanto para você que vai entregar a mesma coisa ou o seu dinheiro de volta. Mas se você quiser ele, às vezes o cara quer trocar ideia com você, velho. Ele quer a sua presença. Então, separar isso é uma forma. Agora, tem que fazer com estratégia. Tem que ir aos pouquinhos. Aos poucos você vai criando conteúdo, você vai fazendo as pessoas te conhecerem mais. Vou dar um exemplo muito interessante. A gente tem um grupo de mentorados, e um dos mentorados é meu irmão.
finalmente virou a chave na cabeça dele e ele quer sair do CLT. Ele é editor na Magalu, para você ter ideia. Só que trabalha igual um feliz lá e não ganha o que realmente merece. E aí a gente começou, na mentoria, é uma mentoria para ajudar as pessoas a criarem conteúdo, justamente para crescer na internet, valorizar a imagem e cobrar mais caro pelo trabalho. E aí a gente passou umas coisas para ele, ele foi produzir um conteúdo. O diretor da Magazine Luiza, eu vou falar com ele. Ele passava, o cara nem... Aí quando ele postou o conteúdo deu uma viralizadinha lá, tipo, os vídeos dele davam 200, 300 visualizações, deu 5, 6 mil. O cara passou assim, você o videozinho lá, né? Pô, legal, né? O cara conhece ele agora, entendeu? Então a produção de conteúdo faz isso, faz as pessoas conhecerem a gente. E quanto mais as pessoas conhecem a gente, mais valioso fica a nossa imagem, né? E aí faz isso de forma estratégia, vai devagarzinho, aos pouquinhos, dependendo do tipo de trabalho, é um trabalho mais basiquinho ali e tal, dá para outra pessoa fazer, manda equipe, né? E vai indo. Uma dica, quando o cliente faz muita questão do seu trabalho, vai no trabalho e só supervisiona. Tipo, você não vai pegar na câmera, você não vai fazer nada, você vai ficar aqui só, dirige um pouquinho, não, faz assim, pô, faz assim. Vai a primeira vez, a segunda no máximo. Na terceira ele já está confiando-se. Ele só não liga mais, né? É uma boa estratégia. Bom? Acabou, gente. Muito obrigado, gente. Bom demais. Valeu.